Olá, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Lira em Pauta. E hoje vamos entrevistar uma profissional inspiradora, é assim que era conhecida no meio do pessoal, né? Vânia Montenegro, muito obrigado por participar do nosso programa. A Vânia, ela é diretora de serviços de RH, ela é especialista em trabalho temporário, gestão de pessoas e na transformação digital do RH. Ela é formada, né, em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e a Universidade Estadual de Londrina. Ela fez bacharelado em ciência da computação. Está certo, Vânia? Isso mesmo, Lira. Tá Certíssimo. bom. Obrigado por participar com a gente do programa. Eu tenho aqui com você como uma profissional inspiradora. Por que esse motivo? Olha, a gente tenta fazer o melhor, né, para mover as pessoas pelo o lado humano. Então, talvez seja por isso que isso é uma característica forte em mim, Isso é de legal. acompanhar, pegar na mão e levar as pessoas junto comigo. E as pessoas estão sempre te apoiando, né? E você também apoiando as pessoas, inspirando elas a fazer um bom trabalho. Isso mesmo. Muito bem, Vânia, vamos lá então. Você que é conhecedora da Lei 6.019/74, que é um contrato, né, temporário. Então, o contrato de trabalho temporário, ele é regido por uma lei específica, né, uma lei especial, que é a Lei 6.019 de 1974, e ele tem suas características voltado para ser um contrato ágil e flexível, né? Ele tem características próprias, diferente de um contrato CLT, regido pela CLT. Quem pode contratar? É só pessoa jurídica ou pessoa física também pode contratar? Certo. O contrato temporário, o temporário tem que ser contratado por intermédio de uma agência de trabalho temporário. Então, as empresas procuram uma agência, firmam um contrato de agenciamento, que nós falamos, de intermediação de trabalho temporário, e a Perfeito. agência que recruta o trabalhador temporário e faz a sua contratação e todo o processo legal do temporário. Mas só a pessoa jurídica? São pessoas jurídicas que contratam o trabalhador temporário. Tá. E qual o período de contrato? Prazo e ele tem os seus direitos trabalhistas também? Sim, o trabalhador temporário tem os mesmos direitos de um trabalhador CLT contratado direto pela empresa, tá? São direitos equivalentes, na mesma função e categoria. São direitos também do trabalhador temporário, 13º proporcional e férias proporcionais indenizadas, proporcional à duração do contrato dele, tá? O prazo do contrato de trabalho temporário, ele pode durar até 180 dias, e se a demanda da empresa permanecer, ele pode ser prorrogado por mais até 90 dias. Então, ele tem um prazo total de até 270 dias. Tá. Essa forma de até 180 dias, ela foi normatizada recentemente pela Lei do Trabalho, pelo Direito do Trabalho? Isso mesmo. A lei de 74, ela regia que poderia ser até 90 dias, podendo ser prorrogado por mais até 90 dias. 90 dias. Isso. Em 2017, veio a atualização da Lei 6.019 e ampliou esse prazo, que é extremamente importante para as empresas, de até 180 dias direto, podendo ser prorrogado por mais até 90 dias. Ele sendo liberado, tá? Ele sendo dispensado, ele tem direito ao seguro-desemprego? O contrato de trabalho temporário, ele não dá direito ao seguro-desemprego, mas ele também não tira o direito do seguro-desemprego. Então, uma pessoa que trabalhou como empregado direto de uma empresa e tem o direito do seguro-desemprego, tem todas as suas carências, se ela aceitar uma oportunidade de trabalho temporário, ela vai trabalhar enquanto durar essa demanda dessa empresa que a contratou, e quando ela encerrar o contrato, tiver seu contrato encerrado, ela pode dar entrada no seu seguro-desemprego normalmente. Então, apesar dele não ter prazo para seguro-desemprego, ele não tira o direito do empregado de seguro-desemprego.
Outra coisa, ele pode ser recontratado pela empresa? Sim, um trabalhador temporário, ele pode ficar até 270 dias na mesma empresa utilizadora, Perfeito, né? Se ele tiver seu contrato encerrado, ele pode voltar para a mesma empresa após um intervalo de 90 dias. Caso haja uma oportunidade de trabalho temporário para ele em outra empresa e pela mesma agência que intermediou, ele também pode emendar um outro contrato de trabalho temporário para uma outra empresa utilizadora. perfeito. Ainda falando aí sobre os direitos do temporário, ele tem direito ao fundo, ao FGTS? Sim, o trabalhador temporário ele tem o mesmo direito do FGTS de um empregado CLT, que é o percentual de 8% sobre a sua remuneração. O que ele não tem em relação ao FGTS é a multa de rescisão de contrato. Por ser um contrato diferenciado, um contrato atípico e especial, ele não se enquadra para a multa de 40% na rescisão de contrato de trabalho. Perfeito. Como é feita a remuneração do temporário? A remuneração do temporário, ela tem como base a remuneração de um empregado efetivo da empresa utilizadora na mesma categoria. Então, por exemplo, se uma empresa tem um empregado direto que ganha R$ 2.000 como um assistente administrativo e o temporário for contratado para a mesma função, por uma demanda complementar, ele vai entrar na mesma faixa de remuneração. A mesma faixa que o efetivo recebe, ele também vai receber. Isso mesmo. E quando se deve uma empresa contratar um temporário? Quais são essas oportunidades que ela pode ter? Certo. A empresa, ela contrata o trabalhador temporário por demanda complementar de serviços, quando ela tem um aumento na sua produção, por exemplo, né, que são demandas que podem ser previsíveis ou imprevisíveis, né, desde que tenha uma característica de transitoriedade. Então, ou é uma demanda sazonal, ou é uma demanda intermitente, é uma data comemorativa, é um pico de produção, é uma pandemia, é um momento de instabilidade econômica, então, ou também para substituir um empregado efetivo do seu quadro. Então, são duas possibilidades: demanda complementar ou substituição de empregado efetivo, né? Uma substituição transitória. Uhum. E o temporário, ele pode futuramente se tornar um efetivo na empresa? A qualquer momento. Todo trabalhador temporário, quando ele executa bem a sua tarefa e ele chama a atenção da sua empresa utilizadora, ele pode ser efetivado a qualquer tempo, tá? E isso não tem nenhum custo para o trabalhador, e é uma oportunidade da empresa que já conhece o seu trabalho de efetivação segura. Perfeito. Então ele pode ser contratado efetivamente depois. Sim, ele pode ser contratado tanto enquanto estiver na duração do seu contrato, por exemplo, ele vai substituir uma gestante afastada por licença maternidade. A previsão, tá? Era uma previsão mais ou menos de 6 meses para o contrato dele. Mas ele começa a executar muito bem o seu trabalho e com 4 meses a utilizadora toma a decisão de efetivá-lo. Isso pode acontecer a qualquer tempo, tanto no término do contrato natural ou antes do término, antes da previsão da empresa, porque o contrato de trabalho temporário ele é muito especial por causa disso. Ele não tem uma data fim específica. Ele termina quando termina a demanda. Não vai precisar ter uma pausa da separação de prestando serviço como temporário para ele passar para efetivo. Não precisa. Ele pode encerrar o contrato em um dia e no outro dia já ser contratado diretamente pela empresa utilizadora. Porque ele, trabalhando bem, né, a empresa pode realmente já assumir, né, não perder esse profissional, não é verdade? Exatamente. Eu até comento que hoje o trabalho temporário tem sido uma excelente oportunidade para quem quer uma recolocação no mercado de trabalho.
porque nós estamos vivendo um momento muito instável, né, na economia, e com um alto volume de contratação de trabalhadores temporários, e uma parte significativa tem sido efetivada pelas empresas. Outra coisa, Vânia, eu gostaria que você informasse a gente, explicasse direitinho. O prestador de serviço temporário, ele pode prestar esse serviço em outro local que não seja o próprio estabelecimento que o contratou? Vamos lá. Sim, eu vou dar uma ajustadinha aqui. Então, o trabalhador, na empresa. Isso, ele é contratado por intermédio da agência para trabalhar dentro de uma empresa específica. Isso. Mas, às vezes, a operação para a qual ele foi contratada acontece em outro ambiente, né? E isso é possível na contratação de trabalho temporário. Não necessariamente ele tem que estar dentro da empresa utilizadora que o contratou. Ele pode estar num local designado por ela. Perfeito. O efetivo, por exemplo, ele trabalha na empresa e quando ele vai prestar um serviço fora da empresa, em outro município, ele tem, se não me engano, ele tem uma remuneração maior, ele tem um percentual em seu salário. Concorda também com o temporário? O temporário, geralmente, ele já é contratado no município onde ele vai prestar o seu trabalho, tá? Perfeito. Mas onde há demanda, onde há empresa, ele já é contratado para executar o seu trabalho no local. Não, tudo bem, eu entendi, mas veja bem, vamos que a empresa necessite que esse temporário vai executar uma tarefa em outro local para ela. Ele pode fazer isso? Ele terá os mesmos direitos que o efetivo? Sim, os mesmos direitos, né? O adicional de transferência é que para o efetivo ele funciona como um adicional de transferência. Isso. O temporário, ele acaba não sendo uma transferência, né? Por ser um contrato de curta duração, ele pode prestar o seu trabalho, por exemplo, numa outra empresa temporariamente e retornar. E os direitos sobre a remuneração são sempre mantidos os mesmos. Os mesmos direitos que tem o efetivo. Exatamente. Beleza. Outra coisa, as contratações temporárias, elas estão ocorrendo em várias áreas, em várias funções, várias profissões? Sim, nós temos contratação temporária em diversos segmentos, tá? E dentro desses segmentos, destacam-se alguma ou outra função. Tem contratação temporária na área administrativa, na área de produção, na área de logística, são diversas funções que se contrata o temporário. O temporário, ele pode trabalhar em qualquer função dentro da empresa. Ok, Vânia, muito boa a sua entrevista. Eu quero que só aguarde um pouquinho, nós vamos fazer uma parada agora, tá bom? E daqui a pouco nós continuamos com a sua entrevista no segundo bloco. Não saia daí, está muito interessante a entrevista com a Vânia Montenegro, uma profissional que realmente é inspiradora, né? Era conhecida como uma profissional inspiradora. Então, vamos ter mais assuntos aqui para tratar sobre o temporário. Daqui a pouco a gente retorna no nosso programa Lira em Pauta.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Já estamos de volta com o nosso programa Lira em Pauta. E hoje, conversando com a Vânia Montenegro, conhece profundamente tudo sobre o trabalho de temporários. Vânia, vamos continuar. Tem alguns assuntos aqui importantíssimos para que você possa realmente nos informar a respeito, já que você é uma estudiosa no assunto. Eu sou formado em Direito também, mas eu não sou muito amável ao direito do trabalho, né? Minha área é uma outra. Vânia, a contratação temporária, ela é flexível em atender às exigências das empresas? Sim, já é a modalidade que traz a maior flexibilidade de contratação para as empresas. Pelo prazo, né, o contrato de trabalho temporário ele é limitado até 270 dias, né, 180 mais o período de até 90 dias, se necessário. Porém, se você contrata um trabalhador temporário, tendo a previsão de receber uma matéria-prima para aumentar a sua produção dentro da fábrica, essa matéria-prima é recebida 50%, e após um mês já não tem mais produção, porque não recebeu outra carga de matéria-prima, por exemplo, você pode encerrar esse contrato de trabalho temporário. Você não tem uma data fim pré-determinada, como é o contrato de trabalho determinado. Você tem uma flexibilidade de encerrar esse contrato sem ter que indenizar um aviso prévio ou pagar uma multa de 40% do FGTS. Beleza. Para as empresas é muito bom, né? Porque quando é o trabalho efetivo, o efetivo sempre tem aquelas discussões de direitos e ações trabalhistas, né? E o temporário, dificilmente isso acontece, né? Exatamente. Até em 2019, nós tivemos a publicação do decreto 10.060, no mês de outubro, e esse decreto ele foi muito bem redigido pelo Ministério da Economia, né, Secretaria de Trabalho, e ele trouxe muita segurança e clareza em relação a essas características do contrato de trabalho temporário, né, onde ele se enquadra, por quanto tempo, por que ele é tão flexível e tão útil como uma ferramenta gerencial mesmo para as empresas, principalmente em momentos de aumento de produção e instabilidade econômica. E outra coisa, Vânia, existe uma redução de custo com o processo seletivo de um temporário? Sim, o processo de seleção do temporário, ele é muito ágil, porque quem realiza é a agência de trabalho temporário, que é especializada e tem tecnologia e ferramentas e banco de pessoas
preparado para recrutar essas pessoas rapidamente, né? Então, a empresa, ela sai do seu processo mais burocrático e pesado e passa essa atribuição para a agência de trabalho temporário, que realiza esse trabalho rapidamente. Beleza, vamos lá aos direitos do temporário. Você poderia falar para a gente? Jornada de 8 horas, certo? Exatamente. Horas extras remuneradas. Horas extras remuneradas, com mínimo de percentual de 50%. Ele segue a convenção coletiva da empresa utilizadora que o contratou. Férias proporcionais. Férias proporcionais indenizadas, né? Porque como é um contrato de curta duração, ele não faz o gozo das férias, e sim ele tem a sua indenização ao término do seu contrato, proporcionalmente ao período que ele trabalhou. Repouso semanal remunerado também. DSR, normal. Indenização por demissão sem justa causa. Sim, ele não tem a indenização, né? Como que funciona o encerramento do contrato do temporário? Como ele tem esse prazo variável e flexível pela demanda da empresa, ele funciona como um término. Então, ele não tem indenização nem de aviso prévio e nem da multa do FGTS. E é isso que dá flexibilidade para as empresas e também reduzem os seus custos. Seguro contra acidente do trabalho também tem? Sim. Está protegido? Sim, quem provê esse seguro é a agência de trabalho temporário. Ela tem que garantir, né? O papel da agência é garantir os direitos do trabalhador temporário. E também proteção previdenciária, perfeito? Exatamente. Tá bom. Por causa da pandemia, você acredita que houve aumento ou não, ou diminuição nas contratações temporárias? Houve aumento. Desde o início da pandemia, aumento. Em 2020, nós tivemos um aumento em torno de 28% de contratações de trabalhadores temporários, e já no mês de janeiro e fevereiro desse ano, nós tivemos um acréscimo de 25% em relação a 2020. Caramba, me surpreendeu essa aqui, eu pensava que ia ter diminuição. Nós tivemos, as empresas, né, sofreram muito com o início da pandemia, o incerto, né, o início foi um momento muito incerto, de medo, de falta de informação, de insegurança. Muitas pessoas tiveram que ser afastadas no início por pertencerem a grupo de risco, e essas pessoas foram substituídas por trabalhadores temporários, porque em muitas empresas de segmento essenciais, elas não podiam parar a sua produção. Quando houve o anúncio da pandemia, que trouxe todo esse medo também, houve muita queda no consumo, muitas empresas tiveram que cortar grande parte do seu quadro efetivo, e quando a economia começou a sua retomada, que a gente pode citar o início do segundo semestre, principalmente o mês de agosto, ela retomou toda essa movimentação, essa contratação de trabalhadores temporários. E por quê? Porque até hoje a gente está vivendo um momento muito incerto e de instabilidade. As empresas estão sofrendo muito para receber a sua matéria-prima, muitas esperam uma matéria-prima importada que não chegam no cronograma planejado. Então, devido a essa ausência de estabilidade para você ter um quadro fixo, grande parte das indústrias estão trabalhando com trabalhadores temporários. Caramba, olha, me surpreendeu essa, viu? Essa me surpreendeu realmente. Sim, a gente ouve muito falar sobre desemprego, né? E quando a gente fala do trabalho temporário, e até por isso eu citei que, principalmente no momento atual, ele tem sido uma excelente forma de recolocação no mercado de trabalho, porque ele realmente cresceu de 2020 para cá. Nossa, me surpreendeu essa. Agora uma perguntinha aqui, que vai sair do temporário. Qual a diferença entre trabalho temporário e a terceirização? Vamos lá, a gente vive né? repetindo isso, né? Que o trabalho temporário não é terceirização. Há uma grande confusão jurídica, tanto nas empresas e até 2019, até no judiciário, no próprio judiciário, entre a terceirização e o trabalho temporário.
E isso ficou muito claro com a publicação do decreto 1060, que eu havia citado, né, que foi publicado em outubro de 2019. Por quê? Porque a terceirização, você terceiriza um serviço, você coloca, é uma empresa terceirizada prestando um serviço através de pessoas. E essas pessoas são contratadas no regime CLT. Já o trabalho temporário, ele é regido por essa lei especial, que é a Lei 6.019 de 74, e pelo Decreto 10.060 de 2019, que traz esses direitos específicos ao trabalhador temporário e as suas regras contratuais de prazo e de variação, né, de não ser um contrato de prazo determinado, que faz parte da terceirização ou da contratação direta, e traz essa flexibilidade ao trabalho temporário. Ele é a única modalidade contratual, é o único tipo de contrato que tem essa flexibilidade, que é regido por essa lei específica. Oh, que beleza. Grande explicação. Parabéns, obrigado. Vânia, o que muda e o que permanece com a reforma trabalhista nas duas modalidades? Existe mudança? A reforma trabalhista, ela trouxe bastante mudança, não só para o trabalho direto, né, do CLT, mas também para o trabalho temporário em relação para falar o maior impacto da reforma trabalhista, nós tivemos uma redução de reclamatórias trabalhistas de 65% dentro da nossa empresa. Redução, porque a reforma trabalhista, ela veio com algumas atitudes ali que minimizaram esse problema, que era um grande problema no Brasil, né, as reclamatórias trabalhistas. Perfeito. Porque eram muitos pedidos que não faziam muito sentido e não havia consequência nenhuma para a parte reclamante, né, e hoje existe um equilíbrio dentro de tudo isso, não só para o empregado CLT, mas também para o trabalhador temporário, porque ele não pode reclamar de um fato que não existiu. Perfeito. Eu gostaria que agora você falasse sobre a empresa que você trabalha. Está tranquila aí para você falar e fazer o merchandising da sua empresa. Opa, vamos lá. Essa parte é muito boa, né? Eu trabalho na Employer, Recursos Humanos. Isso. É uma empresa curitibana que vai completar esse ano 35 anos de mercado, que tem como seu core business o trabalho temporário, né? Ela nasceu com o trabalho temporário no estado do Paraná, e hoje nós temos mais de 35 filiais em todo o Brasil, estrategicamente próxima aos nossos clientes. Brincamos que somos uma empresa caipira do interior, porque a gente está sempre ao lado do nosso cliente, nem sempre nas capitais. Então, a sede é em Curitiba? A sede é em Curitiba, exatamente. E São Paulo tem escritório? Tem escritório em São Paulo? Temos escritório em São Paulo, coladinho na Paulista, ao lado do Conjunto Nacional. Ah, tá bom. Agora eu vou colocar você na parede. Essa pergunta vamos ver se você vai sair dessa. Tenha calma, pense, raciocine direitinho, porque uma mulher inteligente como você, com certeza vai responder tranquilamente. Vânia Montenegro, por Vânia Montenegro, quem é essa pessoa? Olha, você citou em ser uma pessoa inspiradora, e você tirou isso de um depoimento do meu LinkedIn. Exatamente. E, na verdade, o que eu busco, eu sou uma pessoa extremamente determinada, busco sempre ser uma pessoa equilibrada, trabalho muito com pessoas. Apesar da minha primeira formação ser ciência da computação, com as máquinas eu aprendi a amar cada vez mais as pessoas e lutar pelo equilíbrio das duas partes, né? Pela satisfação, pela alegria, pelo esse lado humano, pela preocupação, e é isso que eu tento ser todos os dias, tá? Sempre um pouquinho melhor a cada dia. Grande profissional, tá vendo? Grande profissional. Vânia, muito obrigado pela sua participação. Muito difícil. Não, você tirou de letra, Muito obrigado pela sua participação.
Nos honra muito a sua presença no nosso programa, com certeza será um sucesso. O pessoal realmente vai seguir você assim, com bastante êxito, porque é um assunto interessantíssimo, né, para todas as empresas, para todos os meios de comunicações e também para os profissionais, né? Muito obrigado, que Deus te abençoe e ilumine, e que você seja sempre essa mulher inspiradora que você é. Eu que agradeço a oportunidade, em nome de toda Employer também agradecemos a participação no seu programa, que é tão especial, e o prazer de estar com você nessa conversa, que é uma simpatia e também muito inspirador. Obrigada. Podemos futuramente fazer um outro programa, um assunto que você desejar também, ok? Vamos lá. Um abraço. Obrigada, um abraço, Lira. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta. Nosso programa Lira em Pauta. Quero fazer uma observação a vocês. Não deixe de assistir Frente a Frente com o Bernardo. Isso é um belo programa de entrevista também, tá bom? Até o próximo programa, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Tchau.